Oi, vou fazer a correção então dos exercícios? Vamos lá? Só que antes eu preciso rever algumas questõezinhas, como eu mostrei na aula anterior para vocês. Então, vamos lá? Só dar uma olhada. Ó. É importantíssimo ter conhecimento dessa tabela, certo? Que é o quadro de conversão das medidas. Saber também como utilizar o quadro de conversão, né? Sempre se atendo, sempre prestando atenção para a vírgula no número. Lembrar também, só um minutinho, lembrar também dos elementos para o cálculo da escala, das fórmulas. Então nós temos distância real, distância no mapa e escala, né? E essas fórmulas aqui, ó. Quando eu quiser saber a escala, eu preciso pelo menos a distância no mapa e a distância real. Se eu quiser saber da distância real, eu tenho que saber pelo menos eu tenho que pelo menos ter a informação da distância no mapa e da escala. E se eu não tiver a distância no mapa, eu tenho que saber a distância real e a escala. E realizar as operações matemáticas pertinentes à questão. Correto? Exercício 1, olha lá. Observe o mapa ao lado e, no quadro de conversão, realize as atividades propostas. Correto? Letra A, a primeira aqui, ó. Vamos ver? Olhando para a figura ao lado, qual tipo de escala eu tenho nesse mapa? Lembrando que nós temos dois tipos, nós temos escala gráfica e escala numérica. Ambas podem... Quem faz o mapa é que opta por colocar ou a numérica ou a escala gráfica, mas no nosso caso aqui, eu vou olhar aqui embaixo, ó. Que tipo de escala é essa? Pois bem, já é a resposta, né, da questão A, escala gráfica. Ou seja, a resposta da questão A é qual? Escala gráfica. Fechou? Quem colocou certo, parabéns, hein? Vamos ver a resposta da pergunta B. Qual a distância em quilômetros representada por 1 centímetro na escala? Então, nesse mapa aqui, qualquer distância de 1 centímetro é igual a 525 quilômetros. Tranquilo? E aí vem um pequeno probleminha aqui para vocês, ó, na questão C, desculpa. Qual a distância em quilômetros entre a cidade de Cuiabá e Palmas? Sabendo que no mapa essa distância é de 2 centímetros. Então eu vou ter que procurar aqui no mapa as cidades de Palmas e Cuiabá. Palmas aqui e Cuiabá aqui. Vou pegar uma régua, vou medir essa distância aqui, ó, entre essas cidades e vou chegar a 2 centímetros. Aí eu tenho que fazer o quê? Preparei para vocês uma continha. No problema que vocês têm, ele quer saber qual a distância real em quilômetros entre a cidade de Palmas e Cuiabá. Ele não tem a distância real, mas ele tem. Nós temos, né, nós chegamos no 2 centímetros, que é a distância no mapa, e temos a escala, que é 25 quilômetros. Então, se eu usar a fórmula, é só substituir. Eu quero saber a distância real, eu tenho a distância no mapa, que é o quê? Qual é? 2 centímetros, eu medi com a régua lá, né? E tenho a escala, que é de quanto? De 525. Então eu só vou realizar a operação, que é como eu coloquei aqui para vocês, ó. Tá vendo? Ó, eu quero a distância real no mapa, 2 centímetros, e a escala. Distância real é igual a 2 centímetros vezes 525 quilômetros. Multiplico, vou chegar no resultado então de 1.050 quilômetros. Ou seja, entre a cidade de Palmas e Cuiabá, eu tenho 1.000, em linha reta, eu tenho 1.050 quilômetros. Correto? Tranquilo? Vamos para frente? Vamos então. Aqui na questão 2, eu vou ter que lembrar de usar o quadro de conversões, né? Para poder entender. Então veja bem, eu tenho aqui, considere a escala do mapa e preencha os valores das unidades a seguir. Identifique os valores da escala no quadro de conversão de medidas
do quilômetro ao milímetro. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar e distribuir nessa tabela segundo a escala do mapa, né, todos os valores. Então, se eu for ver 525 quilômetros, eu vou colocar o 525 quilômetros onde? Eu vou colocar aqui, ó, né, a vírgula do 525 quilômetros vai estar aqui. Começa, então vai ficar 5, 2, 5, vírgula. Ou seja, eu tenho 525 quilômetros. Se eu quiser saber quantos hectômetros, depois da vírgula, eu vou acrescentar mais um zero. Então eu vou ter quanto? 5.250 hectômetros. E assim por diante. Decâmetros, eu vou ter 52.500 decâmetros. Metros, eu vou ter 525 mil metros. Decímetros, eu vou ter 5.250.000 decímetros. Centímetros, 52 milhões e 500 mil centímetros. E milímetros, 525 milhões de milímetros, ou seja, 525.000.000. A questão 2 da apostila, fechou? Pois bem, a questão 3 repete para fazer uma série de relações. Quais são os tipos de escala? E eu devo, em cima disso, apresentar as características de cada escala. Bom, a primeira que eu selecionei foi a escala gráfica, né? Que nada mais é do que um segmento de reta, como nós podemos ver aqui, ó, no nosso mapinha. É um segmento de reta graduado, no qual se estabelece uma relação entre distância real e a distância do mapa. A outra escala que eu tenho é a escala numérica, e ela é estabelecida por meio de uma relação matemática, normalmente representada por uma razão, demonstrando a quantidade de vezes que o espaço representado foi reduzido. Que é bem fácil de compreender, né?